A aula de hoje dá mais alta relevância para o seu concurso. Você precisa assistir até o final, porque na aula de hoje a gente vai tratar aqui de assuntos extremamente importantes. A gente vai falar aqui sobre as penalidades, sobre prescrição, sobre assuntos de extrema importância, falar sobre as situações que causam demissão, que causam suspensão, que causam repreensão, multa, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, são situações que você precisa assistir até o final, porque a aula de hoje é realmente muito importante. Se eu for te dizer aí de direito administrativo para a sua prova de escrevente do TJ São Paulo, aqui está dentre as matérias mais relevantes, com certeza, quando a gente fala sobre sanção, sobre penalidade. Tá bom? Então se inscreve no nosso canal, não esquece aí de também deixar o seu joinha, também de compartilhar com seus amigos aí sobre o nosso vídeo, dizer aí para todo mundo que você está estudando direito pelo YouTube de uma forma inteiramente gratuita, de uma forma que com certeza aqui deixa qualquer cursinho jurídico aqui na mesma situação, não bate de pau a pau com qualquer cursinho. Então, não esquece aí, diga para os seus amigos, compartilha aí essa possibilidade de estudar direito com a gente, tá? Vamos falar aí das penalidades e da aplicação das penalidades. Primeiramente aqui, tente memorizar quais são as penalidades possíveis: repreensão, suspensão, multa, demissão e demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade está muito relacionada aqui à demissão a bem do serviço público e também à demissão em si, tá? São situações parecidas, no entanto aqui para a pessoa que está inativa, então tanto aqui como aposentado ou como também em disponibilidade. Aqui a gente vai do menos grave para o mais grave. Então, repreensão seria aqui a situação mais branda, mais tranquila. Suspensão, multa, demissão, nós vamos aqui subindo com relação à gravidade, vai se tornando cada vez mais grave a punição com relação a isso. Então, vamos lá. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas o quê? Aqui a gente está falando de pena disciplinar. A gente vai levar em conta a natureza da infração, a gravidade da infração e os danos que elas causaram aqui ao serviço público. Tá bom? Então, se ela foi muito grave, a sanção vai ser mais grave ou menos grave. Isso daqui tem a ver com dosimetria. Dosimetria tem a ver com aqui definir qual que é a sanção adequada, qual que é a penalidade adequada para a infração que foi cometida pela pessoa. Então, memorize bem aqui o artigo 251, muito importante aqui o nome das penas que são cabíveis para as infrações. Pena de repreensão. De que forma que se aplica a pena de repreensão? Ela é aplicada por escrito, tá? Cuidado, 253, não há possibilidade de repreensão verbal, a repreensão ela é feita por escrito. E ela é feita nos casos de indisciplina ou na falta de cumprimento dos deveres, ela é a mais branda, a repreensão. A repreensão, se a pessoa foi indisciplinada de alguma forma, ou então não cumpriu os deveres dela, e a gente já estudou a respeito dos deveres. Se você não estudou junto com a gente, volte ali para as outras aulas, para as aulas anteriores, que a gente falou sobre os deveres do servidor público aqui na lei do servidor público do Estado de São Paulo. Então, indisciplina e falta de cumprimento de deveres causa repreensão. 254, a pena de suspensão, que aí já fica mais grave, ela não pode exceder 90 dias. Aqui o máximo é de 90 dias, a pessoa ela fica sem trabalhar na suspensão. Então, o máximo é de 90 dias, ela fica sem trabalhar e sem receber. Então, será aplicada em casos do quê? De falta grave ou reincidência aqui das infrações que causam repreensão. Se ele é um reincidente aqui na falta de cumprimento de deveres, pode caber aqui uma sanção de suspensão. Importante aqui memorizar também que não excede 90 dias e como eu estava falando, como a aula de hoje é importante, você precisa lembrar que é por escrito a repreensão, você precisa lembrar que a suspensão não excede 90 dias e que ela tem a ver também com reincidência. Então, fez ali uma indisciplina, depois fez mais uma disciplina, cabe aqui uma suspensão. Ou então uma falta grave, que como eu falei, a suspensão tem a ver ali com casos graves. Parágrafo 1º, o funcionário suspenso, ele perde as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Foi o que eu falei, ele não está trabalhando, ele também não recebe durante esse período ali que ele não está trabalhando.
A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Então, a possibilidade dele continuar trabalhando, ele pode continuar trabalhando, no entanto, enquanto ele vai estar trabalhando, ele vai estar recebendo 50%, isso é, vai receber metade somente do que ele receberia normalmente durante aquele período lá da suspensão. Então, também mais um parágrafo muito relevante aqui, esse parágrafo 2º. E aqui a pena de multa isolada também ela é prevista, né? Então a pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. A própria lei vai dizer quando que cabe a pena de multa. Aí aqui ele está tratando da pena de multa isoladamente, e não como a pena de multa que é a respeito aqui da conversão da suspensão em multa, tá? São situações distintas. Uma coisa é quando a suspensão se torna multa, outra coisa é quando é somente a pena de multa, que também é possível. Aqui 257 será aplicada a pena de inemição a bem do serviço público. Aí agora uma outra punição, né, uma outra infração, outras infrações a bem do serviço público ao funcionário que, primeiro, for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Por isso que é a bem do serviço público. É uma demissão ali que visa priorizar ali os valores do serviço público. Essa é a diferença com relação à demissão. A gente viu ali a demissão em si, né, o artigo anterior. Nós vimos que são situações ali pessoais, né, abandono de cargos, são situações ali que refletem somente a conduta da pessoa, e aquela conduta da pessoa, ela sim prejudica a administração pública, mas aqui ela possui um caráter mais particular. Aqui, com relação à demissão a bem do serviço público, o próprio nome já diz, né, ele é visando ali, priorizando os valores do serviço público em si. Por isso que incontinência pública, escandalosa, seriam condutas que não são moderadas, condutas que são problemáticas realmente, tá? E vício de jogos também acabam sendo situações que comprometem a moralidade da administração pública. Praticar ato definido como crime contra a administração pública. Percebam aqui que não é qualquer crime, é crime contra a administração pública. Lembrando, né, a bem do serviço público. Então, contra a administração pública, contra a fé pública e contra a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e defesa nacional. Novamente, lembrando aqui, são situações que elas comprometem demais aqui a moralidade. Imaginem você ter aqui um servidor público que é condenado por um crime contra a administração pública, um crime contra a defesa nacional, crimes aqui extremamente graves para a administração pública, para o poder público. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado, ou particulares, revelou segredos que ele não poderia ter revelado e causou prejuízos aqui de uma forma dolosa, tanto ao Estado quanto a particulares. É uma pessoa que não soube aqui também se portar como um servidor público, ela causou ali danos às pessoas dessa forma. Praticar insubordinação grave. Também aqui ele fere todo o sistema de hierarquias dentro da administração pública. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Aqui, então, primeiro, né, vamos tomar cuidado aqui com relação à revelação de segredos, ela precisa ser feita de forma dolosa, tá? Então, tome cuidado se na prova ele disser que pode ser culposo, não, aqui somente de forma dolosa significa que ele realmente teve a intenção de prejudicar o Estado ou terceiros. E a insubordinação, ela precisa também ser uma insubordinação grave. Não é simplesmente ali, ele deixou de fazer um ato, ele já está sendo insubordinado, não. Precisa ser uma insubordinação que seja realmente grave, que cause algum tipo de prejuízo. E praticar ofensas físicas. Ofensas físicas seriam aqui brigas, dar um soco no outro, entrar ali em vias de fato.
isso seria ofensa física, a não ser que seja uma situação de legítima defesa, claro. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Aqui também ele lesou o patrimônio, os cofres públicos, ele está comprometendo ali o serviço público. Em razão disso, também cabe a demissão a bem do serviço público. Receber ou solicitar propinas. E olha aqui, eu vou inclusive dar uma dica, né? As situações ali de demissão são menores, existem poucos casos ali, então memorize principalmente aqueles casos de demissão. Com relação aqui aos casos de demissão a bem do serviço público, como são muitos casos, são vários casos, tente memorizar somente aqui o que você poderia cair em pegadinha. Por exemplo, essa aqui do segredo, né? O segredo que tem que ser doloso, a insubordinação que precisa ser grave, ofensa física, salvo legítima defesa. Então tente lembrar aqui também quais são esses crimes, tá? Você lembrar que não são todos os crimes, mas alguns específicos. Então o ideal é você tentar memorizar dessa forma. E com relação à demissão aqui, você tenta memorizar realmente todos aqui os casos, já que não são muitos, mas dê prioridade aqui principalmente a abandono do cargo e ausência do serviço, tá bom? Já que é possível confundir os dois casos aqui. Então, vamos lá, propina. Recebeu propina, solicitou propina, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas, em razão delas, ele aproveita ali do serviço público para receber vantagens, auferir vantagens ali que não tem nada a ver ali, né? Ele não poderia estar recebendo aquelas vantagens em razão do serviço público. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Então ele se aproveita ali do cargo para pedir dinheiro para as pessoas e as pessoas às vezes vão acabar se sentindo meio que coagidas ali a entregar dinheiro para a pessoa em razão da função que ela está exercendo. Exercer a advocacia administrativa. Seria que, inclusive, é previsto um crime, né? Lá no direito penal a gente estuda a advocacia administrativa. Então, a advocacia administrativa, além de ser um crime, ele também é uma infração aqui sujeita à demissão a bem do serviço público. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Aqui tem a ver com uma declaração a respeito principalmente de valor de remuneração que a pessoa recebe e também de quantidade de filhos dependentes que a pessoa possui. Tá? Então, algumas situações que vão relacionar aqui para ela receber um benefício de salário família que ela não tem, não faz jus. Em razão disso que ela também está comprometendo ali o serviço público, também cabe demissão aqui. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, afins e terrorismo são aqui crimes previstos lá na Constituição Federal. São alguns dos crimes previstos na Constituição Federal. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, também memorize essa hipótese aqui do 12. Tá? Então, crime contra o sistema financeiro, também lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Também importante lembrar aqui do 11. Tá bom? Lembrar aqui que ele está trazendo aqui algumas hipóteses da Constituição Federal, no entanto, ele não traz, por exemplo, aqui o racismo. Tá? Cuidado para não confundir, porque na Constituição Federal traz lá racismo, mas lá no artigo 5º, né? Mas o racismo ele não está aqui nessa lista. Então, vamos seguindo. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Então, se tem improbidade administrativa, cabe aqui também a demissão a bem do serviço público. A gente depois vai estudar a lei de improbidade administrativa. Então, situações que envolvam ali lesão ao erário, enriquecimento ilícito, ou então uma prática contrária ali aos princípios da administração pública. Artigo 258, o ato que demitir
O funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Aqui tem a ver com motivação do ato público. Precisa sempre trazer motivação, publicidade. Isso daqui para que a pessoa, inclusive, possa se defender. Se ela não sabe ali, em razão do que ela está recebendo aquela demissão, ela não consegue nem mesmo se defender, não consegue, caso queira, ir à justiça e questionar aquele ato. E como é um ato realizado pelo poder público, precisa, em regra, ser motivado. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo. Então aqui a gente está tratando de inativo, já que ele está aposentado ou em disponibilidade, ele não está em exercício. Aqui também uma pena extremamente grave, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, também uma pena muito grave. Então, o que é? Praticou quando em atividade, falta grave para a qual é combinado nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Então, todas aquelas faltas graves que foram trazidas aqui de demissão e demissão a bem do serviço público podem ocasionar a cassação de aposentadoria ou disponibilidade se foram praticados quando em atividade. Aqui, muito importante essa hipótese, você vai se lembrar que todas essas hipóteses que a gente trouxe, todas elas causam a cassação da aposentadoria, caso a pessoa tenha praticado na atividade. Também aceitou ilegalmente cargo ou função pública, não poderia ter aceitado algum cargo. Aceitou representação do Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Aqui, representação do Estado estrangeiro cabe ao Presidente da República, ou então depende de autorização dele, né? Depende de autorização, ou então é feito pelo próprio Presidente. Praticou a usura em qualquer de suas formas, cuidado aqui com essas situações, então. Então, aceitou ilegalmente cargo ou função, aceitou representação, praticou usura. Tá? Então, com relação a essas do 259, tome cuidado principalmente com essas três últimas. Com relação à primeira, você já vai conseguir lembrar aqui que é qualquer situação de demissão ou demissão a bem do serviço público. E essas outras aqui você vai se lembrar que tratamos a respeito delas quando falamos lá sobre proibições. Quando a gente falou sobre proibições, sobre deveres, sobre responsabilidades, a gente estudou a respeito dessas hipóteses aqui. Então, se ele não cumpre essas hipóteses, ele cabe aqui a cassação. Para a aplicação das penalidades, então quem que é competente para aplicar a penalidade? A gente viu todas essas penalidades de repreensão, de suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quem que pode aplicar? Vamos lá. Primeiramente ele fala aqui governador do estado, secretários de estado, procurador-geral do estado, e os superintendentes de autarquia. Lembrando aqui que servidores públicos das autarquias também são considerados servidores públicos estaduais, né, autarquias estaduais. Em razão disso aqui ele coloca aqui os superintendentes de autarquia. Com relação ao procurador-geral do estado, entenda aqui o procurador-geral do estado como se fosse o advogado do estado. Ele aqui é o advogado, ele representa o estado em juízo. Então, o Estado de São Paulo, quando ele é representado lá em juízo, ele é representado pelo Procurador-Geral do Estado. E os secretários de Estado nada mais são ali do que, a gente conhece lá os ministros, né, ministros de Estado, os secretários de Estado nada mais são do que os ministros, no entanto, aqui na esfera estadual. Então, estão diretamente subordinados aqui ao Poder Executivo, todos esses, governador, Poder Executivo, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, superintendentes de autarquia. Chefes de gabinete. Aí existe aqui, então, uma limitação com relação aos chefes de gabinete, eles só podem aplicar a pena de até a de suspensão. Até a de suspensão. Cuidado aqui com a 3. Então, é importante que você memorize todos aqui que podem aplicar as penalidades e também essas limitações que trazem aqui
A partir do inciso 3, também aos coordenadores até a de suspensão limitada a 60 dias. Acima de 60 dias eles já não podem mais, os coordenadores. Então, muito cuidado aqui. E os diretores de departamento e divisão até a suspensão limitada a 30 dias. Aqui, à medida que a responsabilidade, que a autoridade vai diminuindo, né? À medida que a autoridade vai diminuindo, eles podem aplicar cada vez menos sanções, fica cada vez mais limitado. Então, nós temos uma hierarquia, nós teríamos aqui, então, os diretores de departamento e divisão embaixo, então, diretores, depois acima nós temos os coordenadores, acima nós temos os chefes de gabinete, acima nós teríamos aqui os secretários de Estado, Procurador-Geral do Estado, superintendentes, e acima nós temos o governador. Tá bom? Então, à medida que vai subindo, a possibilidade de aplicação de pena ela vai aumentando. Aqui até suspensão menor ou igual a 30 dias. Aqui até menor ou igual a 60. Os chefes até suspensão, e suspensão a gente sabe que é até 90 dias. E secretário e governador. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Então, vamos dizer que tem mais de um infrator, mais de uma pessoa que cometeu a infração, e são várias as possibilidades de sanção. Vamos dizer que um vai ser demitido, o outro vai ser suspenso por 30 dias, o outro vai ser suspenso por 90 dias. Quem que vai ser competente, já que há ali uma pluralidade de possibilidades de sanções? A competência vai ser de quem pode ali aplicar a penalidade mais grave. Então, se, por exemplo, a pessoa vai ser... uma vai ser demitida, a outra vai ser suspensa por 30 dias. Quem vai aplicar, com certeza, não vai ser o diretor, já que o diretor não pode aplicar a pena de demissão. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Prescrição é justamente aqui a perda do poder de sanção, do poder de punir do Estado. O Estado não pode mais punir em razão ali do decurso de um tempo previsto na lei. Passou aquele tempo que estava previsto na lei, o Estado já não pode mais punir. Então, extingue a punibilidade pela prescrição. E quando que ocorre a prescrição? Também artigo 261, mais um artigo importante. Então, eu vou dizer que a aula de hoje é, com certeza, a aula mais importante de direito administrativo que a gente pode dar aqui, além da lei de improbidade também, que é muito importante. Então, extingue-se a punibilidade pela prescrição. Da falta sujeita à pena de repreensão, de suspensão ou de multa, que são as menores elas prescrevem em 2 anos. Prescrevem em 2 anos as penas menores. Com relação à pena de demissão, demissão a bem do serviço público e cassação, que a gente acabei de falar que ela é equiparada aqui à demissão, todas elas em 5 anos. 5 anos. Da falta prevista em lei como infração penal, aí aqui é a exceção aqui no 3, se for infração penal no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal se for superior a 5 anos. Aqui ele está falando o seguinte, olha, você cometeu um crime, a infração, além de ser uma infração administrativa, é também considerado um crime e esse crime ele possui ali uma sanção. Tá? Então, ele possui ali uma sanção de tantos anos até tantos anos e isso vai ser aplicado pelo juiz, correto? Então, nós temos lá definido, por exemplo, que a pena da pessoa vai de X anos até Y anos. Tá? Com relação a isso, nós temos então uma pena em abstrato, já que a pena ainda não foi aplicada. Se ela não foi aplicada ainda, é porque ela é uma pena em abstrato e não uma pena em concreto. Com relação a isso, a pena ela vai ser delimitada em razão da pena máxima. Vai se pegar aqui a pena máxima e vai definir ali quantos anos até prescrever aquela
aquele crime, até prescrever ali a possibilidade, então, do Estado poder punir aquela pessoa em razão do cometimento daquele crime. Então, com relação a esses Y anos, a lei diz lá a quantidade de anos previstos para prescrever aquele crime. Tá bom? Então, olha, se for abaixo de 2 anos, vai ser tantos anos. Se for abaixo de 4 anos, vão ser tantos anos. O que ele está falando aqui é que, olha, se lá na lei criminal, lá no Código Penal, for acima de 5 anos, então se utiliza o da lei criminal, do Código Penal. E se for abaixo de 5 anos, vai se utilizar o daqui do administrativo, se for abaixo de 5 anos. A prescrição começa a correr do dia em que a falta for cometida. Começou a prescrever do dia em que foi cometida, do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Faltas continuadas ou permanentes são aquelas que estão ocorrendo. Dia após dia, elas continuam ocorrendo. Tá? Existe aqui uma diferenciação com relação a continuado ou permanente, mas não tem para que você se aprofundar nesse sentido agora. Simplesmente entenda ali que são faltas que elas se prolongam no tempo. Se elas se prolongam no tempo, só começa a contar a partir do tempo que terminou, no tempo que parou de ser cometida aquela infração. Então, vai se considerar ali que quando parou de se cometer, foi quando realmente foi cometido, quando terminou ali. Ele parou de cometer, então começa a contar o prazo da prescrição. Ou então, no dia que cometeu, começa a contar o prazo da prescrição. Então, são duas hipóteses distintas, tá? Então, elas não colidem uma com a outra. Uma tem a ver com a continuação ou permanência e a outra tem a ver com ali uma infração instantânea. Ela ocorreu naquele momento, ela começa a correr a prescrição daquele momento. Interrompem a prescrição e interrupção tem a ver aqui com voltar a contagem do zero. Então, em vez de contar 1, 2, 3 e a suspensão ela teria a ver com um período terminar aqui e voltar a contar de novo, aqui na interrupção, se ocorre esse ato aqui que interrompe, ele volta a contar do zero de novo. Então, volta 1, 2, 3. E interrompe a prescrição. O que interrompe? A portaria que instaura a sindicância e que instaura o processo administrativo, que são aqui os atos responsáveis pelo processo administrativo, pela instrução, pelo julgamento aqui da sanção, pelo julgamento da infração que foi cometida. Então, significa que a administração pública não está inerte. É isso que significa. Quando eles entram com essa portaria, quando eles instauram aqui o processo administrativo ou a sindicância, eles estão demonstrando que a administração pública ela não está inerte, ela não está parada, ela está ciente do que está ocorrendo ali e ela quer sim sancionar, não só quer como ela deve, tá? Isso é um dever, é um poder-dever do Estado sancionar aquela pessoa. O lapso prescricional corresponde, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Então, lapso prescricional é o período ali que ocorre a prescrição. É o período, então, na hipótese de desclassificação, é quando, então, uma infração havia sido classificada de uma forma, no entanto, ela é modificada, por exemplo, para uma mais branda. Então, imaginava-se ali que ela haveria uma demissão, no entanto, ela foi modificada para uma suspensão. Então, houve uma desclassificação da infração, era uma infração muito grave, que culminaria em uma demissão, no entanto, houve ali uma desclassificação dela para uma outra menos grave que cabe, então, uma suspensão. Então, na hipótese da desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Com relação à desclassificação, o período para se considerar qual que é o período prescricional, para saber se efetivamente ocorreu ou não, vai se contar o da pena que foi aplicada. Tá? Não vai se contar ali, no caso, vamos dizer ali que começou, então, a julgar um processo a respeito de um caso que entendia-se pela demissão.
né? E a gente viu aqui que a demissão ela tem a ver aqui um prazo prescricional de 5 anos, correto? No entanto, chegou ao fim do processo e percebeu-se que na realidade era um caso de suspensão. E a gente viu aqui que a suspensão ela tem um prazo de 2 anos. Vamos dizer que esse processo ele demorou 3 anos. Esse processo demorou 3 anos. Significa aqui que, como foi desclassificada a infração, ali já houve a prescrição, já está extinta a punibilidade, já que a suspensão ela prescreve em 2 anos. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível, aqui também a mesma ideia, né? A mesma ideia. Aqui se a pena também, né? Então aqui ele está falando com relação à infração em si, né? Se a infração ela era uma mais grave, foi para uma menos grave, tá? Então vamos dizer que era valores públicos, né? Então a pessoa que ocultou valores públicos, no entanto, percebeu-se que na realidade não era aquilo, era uma situação menos grave. E aqui a mesma coisa, no entanto, ele fala a respeito da pena em si, tá bom? Mas uma coisa acaba sendo indissociável da outra. Uma coisa acaba sendo indissociada. A prescrição não corre enquanto sobrestado, aí aqui a gente está falando a respeito de suspensão de prazo. Suspensão. Porque a prescrição ela não vai correr durante esse período, ela vai ficar paralisada, ela vai ficar pausada. É como se apertasse um botão de pause. Então tá no 1, 2, 3, parou. Então aguarda ali terminar e volta lá novamente para o 4, 5, 6. Então o que causa essa suspensão? Tá? Cuidado para não confundir então suspensão com interrupção, as causas interruptivas e as causas suspensivas. Você viu aqui que a interrupção tem a ver com a publicação ali da portaria que instaura a sindicância ou processo administrativo. Então é importante lembrar aquilo e é importante lembrar essas hipóteses do parágrafo 4º também. Então não corre enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial. A gente viu ali que existe a possibilidade, uma aula anterior a gente viu que existe a possibilidade de deixar sobrestado o processo administrativo ali no aguardo de uma decisão judicial. Em razão disso, está aguardando ali ainda uma decisão judicial para tratar a respeito de autoria, para tratar a respeito de fato, realmente, se o fato ocorreu ou não. Como o processo administrativo está ali suspenso, aguardando, a prescrição ela também não corre durante esse período. E 2, enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Aqui com relação a um vínculo funcional que foi restabelecido, no entanto, ainda não há ali uma subsistência, então há uma indefinição ainda a respeito do vínculo funcional da pessoa. Às vezes está ali pendente alguma decisão judicial com relação ao vínculo funcional da pessoa, se a pessoa ela está ali como servidora pública novamente ou não está, se houve a reintegração, se não houve a reintegração. É isso que significa que está ainda insubsistente, está ali dentro de uma situação pendente ainda. Por isso que não corre a prescrição, já que ainda paira aí uma dúvida jurídica com relação ali ao vínculo funcional da pessoa. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Então, mesmo extinguindo aqui a punibilidade, ele determina o registro, tá? Cuidado aqui, que você poderia imaginar que se extinguiu a punibilidade não haveria o registro, mas ele fala justamente o contrário, que ele determina o registro do fato, tá? Então não há a sanção, no entanto ele registra o fato nos assentamentos lá no prontuário individual do servidor. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Por que prescreveu? Quem que causou essa prescrição? Quem que não correu atrás de investigar no momento correto e de aplicar as sanções? Nesse momento em que já reconhece a existência da prescrição, também já determina ali a investigação a respeito de quem foi o responsável por essa prescrição ocorrer. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento
ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Tá, então aqui o 262 não tem nem muito o que explicar, ele fala a respeito da suspensão de pagamento até realizar ali qualquer exigência, e fala atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo. Foi estabelecido ali um prazo certo para ele realizar alguma coisa, mas ele não realizou sem uma justa causa. O pagamento dele fica suspenso como uma forma aqui de forçá-lo a realizar aquilo que foi submetido a ele. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Também é a mesma coisa, se eles tiveram, vamos dizer lá que algum aposentado que precisa apresentar alguma documentação e ele não apresenta a documentação no prazo certo, existiria aqui então essa possibilidade de suspender o pagamento dele enquanto ele não apresenta aquela documentação. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Todas as penas impostas vão constar lá do prontuário do servidor, que é esse assentamento individual. A gente finaliza por aqui, então, a aula de extrema relevância de hoje, tá? Muito importante mesmo. Já enfatizei isso várias e várias vezes, mas enfatizo de novo, é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, volte lá do início da aula, assiste tudo de novo, porque a aula é realmente muito importante, tá? Então, se também tiver alguma dúvida, também não hesite em mandar uma mensagem aí, um comentário, e me dizer aí o que você achou da aula, tá bom? A gente passou aí por institutos muito importantes, institutos jurídicos que não são tratados só aqui, são tratados também em outras leis, né? Na Lei 8.112 a gente trata da mesma coisa aqui, muito parecido com a ideia que traz aqui. Tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixe o seu joinha, não esquece de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por assistir até agora, um grande abraço, ótimos estudos para você.